Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada como um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. A dádiva provoca uma explosão de sentimentos, como a generosidade, a espontaneidade, a alegria e a gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos da nossa cidade que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas dessas ações ocorram de forma individual. Eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube, curta e compartilhe também esse conteúdo para que ele possa chegar ao maior número possível de pessoas. Também você pode nos seguir no Instagram e no Facebook. E também você pode nos procurar no Spotify, caso você não consiga ouvir e ver o nosso canal no YouTube. Quero agradecer também ao nosso patrocinador, a Orplan Solutions, que é uma empresa de apoio às organizações do terceiro setor, na gestão, no planejamento de captação de recursos, na elaboração de projetos, no acompanhamento e execução de projetos e também na prestação de contas. Eu sou o Loriberto e eu vou fazer agora a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, cabelo curto, 50 anos, barba curta e mais ou menos grisalha, e hoje estou vestindo uma camisa polo na cor vinho, Bordeaux. E é isso. E hoje eu tenho a honra de receber aqui a Associação Viva Parkinson, a Margit Mafra. Margit, seja muito bem-vinda. A Associação Viva Parkinson, que é uma entidade sem fins lucrativos, com sede aqui em Blumenau e tem finalidade promover a integração entre pessoas envolvidas com o Parkinson, desenvolvendo ações que melhorem a qualidade de vida e a alegria de viver dessas pessoas. Seja muito bem-vinda, Margit. Muito obrigada. Para mim sempre é uma honra e uma alegria, né, falar desse assunto que me move todos os dias. Que legal. E inclusive o nome, né, Dádiva e Gratidão, vai muito ao encontro do nosso propósito, que é muito acolhedor, muito afetivo, né, onde a generosidade, a alegria de viver são sentimentos que a gente está sempre despertando nas pessoas. Que bacana. Vou fazer minha autodescrição, então? Vamos lá. Vamos lá. Eu sou Margit Mafra, eu estou à frente da Associação Viva Parkinson. Também sou profissional de educação física, com especialização em Parkinson. E sou filha de uma paciente, né, que depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, o que me fez abraçar essa causa. Eu sou uma mulher branca, cabelos claros, de origem alemã, tenho 52 anos, estou vestida com uma camiseta da Viva Parkinson, uma calça vermelha e um casaquinho, porque hoje está meio frio, né? E seria isso a descrição? Acho que sim. Acho que o povo já vai conseguir te imaginar como você e está, claro. Obrigada. Que legal, seja bem-vinda. E aí, Viva Parkinson, como é que surgiu a ideia? Você já deu aí um pouquinho, falou um pouquinho, mas vamos entender qual foi o princípio aí da história que hoje, então, culmina com a associação. Sim. A Viva Parkinson é uma associação recente, né? Ela foi criada em plena pandemia, em 2020, mas as nossas ações já acontecem desde 2017. Vou contar um pouquinho dessa história, então, de como começou. Vamos lá. Eu era acadêmica de educação física na época, e é isso mesmo, eu fui fazer educação física com quase 50 anos, com o propósito de trabalhar na área da saúde. Durante a graduação, eu sempre estava metida, né, em ações que envolviam alguma patologia. Então,
eu participava de grupos de diabéticos, eu participava de ações de grupos de cardiopata, AVC, enfim. E um dia eu fui convidada para falar sobre a importância do exercício físico para as pessoas com Parkinson, lá no Hospital Santa Isabel, onde já existia um pequeno grupo de pacientes que era coordenado pela assistente social e pela uma equipe de neuro. E eu pensei, poxa, se eu vou lá falar sobre exercício físico... Isso já antes de 2017, esse grupo lá. Já existia aquele grupo, exatamente, mas era bem recente, assim, né? E foi em meados de 2017 que eu fui convidada, então, para falar sobre o exercício físico. E eu pensei, eu tenho que estudar sobre essa doença, né? E tenho que ver os benefícios também, então, dos exercícios para as pessoas com Parkinson. E eu fui lá, na verdade não foi nem uma palestra, foi uma roda de conversa, onde eu fiz uma dinâmica em grupo, usei cabos de vassoura, coloquei todo mundo para se movimentar, e eles gostaram muito, né? E na época, então, o neuro que coordenava, né, esse grupo falou, olha, Margit, a gente precisa de alguém que esteja à frente, que possa liderar esse grupo, porque aqui no hospital a gente não tem disponibilidade de espaço, quem sabe tu levas esse grupo para a FURB. Eu aceitei o desafio, né, e obviamente tive que encaminhar um projeto de pesquisa e extensão para levar o grupo para a FURB. Então eu desenvolvi esse projeto, que seria um projeto de atividade física lá na FURB, com uma metodologia que eu também criei para o Parkinson. E, ao mesmo tempo, então, pedi autorização para que a gente fizesse os nossos grupos de convivência, os nossos encontros presenciais lá na FURB. E dessa forma foi. Então, nesse período de 2017 até 2020, nós fazíamos encontros mensais, onde eu sempre trazia algum profissional da área da saúde para estar contribuindo, falando sobre a doença, falando sobre formas de tratamento, sobre formas de superação. Então, nós tínhamos grupos de convivência, nós tínhamos cafés e tínhamos as atividades físicas comigo, que desde então eu fazia atividade física com esse grupo. E foi até meu projeto de TCC, meu projeto de pesquisa, né? Hoje já está publicado, inclusive. E aí, conforme a gente foi fazendo esses encontros mensais, essas rodas de conversa, o grupo foi crescendo. E eu tinha que estudar também sobre o Parkinson. Aí cheguei um dia para esse neuro, né, que era assim, o neuro que sempre nos apoiou, e eu falei, doutor, eu estou identificando alguns sintomas na minha mãe, né? E ele ainda brincou comigo, ele falou, nossa, você está estudando tanto sobre o Parkinson que já está vendo coisa, né? Eu falei, doutor, mas a minha mãe, ela está mais lenta. Quando ela caminha, os braços não balançam de forma igual, né? De um lado o braço balança, do outro lado não balança. Ela tem distúrbios do olfato, ela disse que o cheiro dela mudou, ela tem alterações de sono. Daí ele me olhou e falou, traz ela no consultório. E, resumindo, 3 meses depois, né, que eu estava ali envolvida com o Parkinson, estudando sobre o Parkinson e coordenando aquele grupinho, a minha mãe recebeu o diagnóstico. Então, ali eu descobri o meu propósito, né, na educação física, o meu propósito profissional. Eu me emociono sempre quando eu falo disso. Imagina, né? Com certeza. Mas eu acho que foi uma providência divina, sim, né, de eu estar ali envolvida com o Parkinson, identificar na minha própria mãe os sintomas, que a gente conseguiu identificar bem cedo, né, e hoje ela é o meu melhor estudo de caso, porque a gente convivendo, né, com uma pessoa com Parkinson, a gente aprende muito. E hoje eu tenho o privilégio e a honra de poder cuidar dela, né, e não só dela, né, como dos 180 pessoas que hoje nós temos na nossa associação, né. Então, a partir daquele momento eu abracei a causa e me dediquei ao Parkinson, comecei a estudar cada vez mais sobre a doença, participava de congressos, de simpósios.
E conseguimos fazer um encontro de conscientização na FURB sobre o Parkinson, onde nós reunimos diversos profissionais da saúde, pessoas de toda a região também, né? E nesse período o nosso grupo foi crescendo, e sempre foi um sonho do grupo a formação de uma associação, para que a gente pudesse ter maior representatividade, para que a gente pudesse ampliar as ações, os atendimentos, né? Mas até então era eu, né? Era só eu. E aí, durante a pandemia, assim, algumas pessoas foram, assim, aparecendo, né? Eu lembro que a pessoa que hoje é a vice-presidente da associação chegou para mim e falou, olha, eu vou te ajudar a formar uma associação, a formar uma equipe, a formar uma diretoria. E ele tem Parkinson precoce também, né? Ele já estava na nossa associação, no nosso grupo de apoio, mas a gente sabe que um diagnóstico de Parkinson para uma pessoa jovem, no auge da idade produtiva, é muito difícil, né? Qual idade ele tem? Hoje ele tem 48, mas na época eu acho que ele tinha 45. Nossa, então, é um baque. Exatamente. E aí eu lembro que, assim, ele não participava muito dos nossos encontros, né? Porque a gente sabe que é difícil a aceitação, é um processo. Cada um tem o seu tempo para aceitar e ressignificar a sua vida. Mas um dia que ele me chamou, ele falou, né? Eu quero te ajudar a montar uma associação e o Parkinson não me define, eu estou ressignificando a minha vida com o Parkinson. Né, depois de passar por um período assim mais depressivo, e eu fiquei muito feliz, e a gente batalhou então para conseguir constituir a nossa associação. Voltar 2 casinhas só. Lá no início de 2017, quando você começou, qual era o tamanho do grupo? Eram 7, 8 pessoas mais ou menos. E hoje você disse que são 180. 180. Como que essas pessoas foram se agregando ao grupo? Foi por indicação médica ou pelos próprios que já vinham participando? Como é que se deu essa divulgação para que esse grupo ficasse tão interessante, né? Já é um volume interessante, assim, né? De pessoas atendidas, né? Eu acho que foi o somatório de muitas coisas, né? A indicação médica, porque hoje a nossa associação, ela tem esse apoio dos médicos neurologistas, né? Que conhecem a nossa associação, sabem do trabalho que a gente faz e encaminham pacientes. O apoio dos meios de comunicação, que eu sempre também, toda vez que a gente tinha um encontro, eu procurava, né, as rádios e TVs, assim, para poder divulgar, e sempre tive apoio nesse sentido dos meios de comunicação para poder divulgar o nosso trabalho. Então, isso também foi importante. E aí as pessoas também começaram a perceber que, poxa, a associação fazia uma coisa legal, né? Porque tem muita gente que não quer participar de uma associação porque acha que são coisas muito burocráticas, aí tem aquela parte do assistencialismo, e a gente nunca trouxe essas características para a nossa associação, né? Então, assim, o nosso propósito sempre foi muito acolhedor, muito afetivo, de buscar orientação, de passar orientação para essas pessoas, né? De desenvolver atividades prazerosas, atividades em grupo, para estimular, né, a sensação de bem-estar. Então, o nosso propósito sempre foi muito esse, despertar a alegria de viver. E isso vai ao encontro do nome da associação, Viva Parkinson, né? No sentido de viver, que eu né?
também de perguntar, né? O Viva, ele remete uma alegria, né? Certo. Viva Parkinson, no sentido de o Parkinson não te define, né? Não deixa morrer a alegria de viver. É possível ter qualidade de vida, é possível viver bem com o Parkinson, apesar de todas as limitações motoras e não motoras, que depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas é possível, sim. E quando a gente faz, então, esse trabalho em grupo, né? Essa convivência, onde a gente discute essas formas de superar, de ressignificar a vida, isso é muito positivo. A gente traz esse novo olhar do Parkinson. Porque quando a pessoa recebe o diagnóstico que ela vai para o senhor Google, ela fica depressiva. Né? Então ela vê lá que é uma doença neurológica, degenerativa, progressiva, sem cura ainda, né? E ela perde o chão. E na associação não, a gente mostrava que, né, a doença é neurológica, degenerativa, progressiva, mas é possível de controlar, né? É possível manter a qualidade de vida, é possível buscar formas de superação. A pessoa já pensa logo lá no final. Isso, assim, né? Exatamente. Então, muitas pessoas chegavam para mim e falavam assim, eu vi que tem 5 estágios da doença, eu queria saber em qual estágio que eu tô e quando que eu vou chegar no estágio final, né? Nossa, mas isso não é assim, né? Você não tem que ficar pensando no estágio final, porque você consegue controlar a doença, você consegue segurar essa progressão, né? Mas para isso tem algumas formas, né, de tratamento que precisam ser seguidas. Então, aí começa o nosso trabalho também, enquanto associação, de buscar, né, esse atendimento multiprofissional que é importante para controlar a doença. E aí a gente traz isso para dentro do grupo e o grupo mostra isso também para as pessoas. Então, assim, a minha vizinha tem Parkinson, eu vou convidar para vir no grupo, porque, sabe, não tinha essa noção de que a associação tinha esse propósito, sabe? Então, eu acho que foi um conjunto de fatores que fez com que a associação crescesse. Que legal, poxa. Antes no off tu já tinha me falado o número, eu fiquei assim até impressionado, porque pela realidade de muitas outras associações, a gente percebe que elas têm ali aquele grupinho, mas muitas vezes ele estagna, né? Sim. Fica naquele lá e assim, o de vocês, de fato, assim, foi uma explosão, assim, né? Sim. E certamente ainda não são todos, né? Exatamente isso. A gente não tem dados precisos de incidência e prevalência, né? Então, isso também é uma coisa que a gente está lutando enquanto associação, buscando parcerias, né, para fomentar a pesquisa, para que a gente tenha esses dados mais precisos. Hoje a gente trabalha com estimativas. O Parkinson afeta, né, de 1 a 3% da população acima de 60 anos, da população idosa, né? Se Blumenau tem 47 mil idosos, 1% daria 470 pessoas com Parkinson. 3% já dá mais de 1.200, né? Então, assim, onde estão essas pessoas? A gente sabe que muitos estão institucionalizados, a gente sabe que muitos ainda não têm esse conhecimento de que existe a associação, mas o nosso propósito também é buscar, então, uma parceria para que a gente consiga fazer um trabalho, de repente, junto com a Secretaria de Saúde, de fazer essa contagem, né, esse levantamento de dados, para que a gente tenha, assim, uma estimativa um pouco mais precisa de incidência e prevalência, que a gente não tem, né? Também imagino que muitas famílias meio que protegem os seus idosos e não querem expô-los, né, a alguma situação, né? Sim, isso também é uma realidade, né? O preconceito é muito forte e a gente percebe muitas vezes que o preconceito começa dentro de casa. Então, principalmente quando é uma pessoa idosa que recebe o diagnóstico, né?
a tendência da família, não, eu vou deixar em casa, quietinho, porque, né, se ele sair, se meu pai sair, ele vai, ele anda devagar, ele pode cair, ele vai derramar alguma coisa porque está tremendo, né? E é justamente o contrário. Quanto mais parado, quanto mais isolado, mais a doença avança. Então, esses paradigmas, esses mitos do Parkinson, a gente precisa quebrar. Essa é uma informação importante, então Sim. merece destaque. Sim. Se o seu familiar, né, está apresentando sinais, ou mesmo for diagnosticado, leva ele lá na Viva Parkinson, né? Não deixe ele em casa. Exatamente. Ou se não for na Viva Parkinson, mas não deixá-lo em casa. Não deixá-lo em casa. Porque os estudos mostram, né, que as pessoas com Parkinson passam 70% do seu tempo em comportamento sedentário. A gente já sabe, entre nós, pessoas que não temos a doença, que o sedentarismo é fator de risco para inúmeras doenças crônicas, né? Então, assim, no Parkinson, o comportamento sedentário agrava muito os sintomas. Quanto mais parado, mais a doença avança. Aí sim você vai chegar no estágio 5 muito rápido, né? Mas enquanto você está ali trabalhando a sua saúde física, a sua saúde mental, através de movimento, com apoio psicológico, com fonoterapia, com exercício físico, você consegue controlar essa progressão. Você consegue quase que estabilizar a doença, assim, sabe? Porque hoje não existe uma medicação capaz de frear, né? A medicação que existe hoje, ela é sintomática. Ela melhora os sintomas do Parkinson, mas a doença está ali avançando. Então, conforme vai avançando, mais medicação você precisa para controlar a doença. O exercício físico, o controle do estresse, e uma série de estratégias para melhorar a saúde mental são capazes de controlar essa progressão. Não existe outra estratégia de neuroproteção. É o exercício físico, é um movimento, né? E os estudos mostram que quanto mais prazeroso, quanto mais a pessoa sente essa sensação de bem-estar, mais ela consegue, então, atrasar essa progressão da doença, sabe? Porque qual é a deficiência do Parkinson, né? A deficiência de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor responsável, além dos movimentos autonômicos, ela é responsável pela motivação, né? Pela alegria de viver. Então, se você não tem dopamina, automaticamente você já fica mais deprimido, né? Baixo, já não quer fazer as coisas. Já não quer fazer as coisas, exatamente. E o estar no grupo, hoje, é uma injeção de dopamina, sabe? Então, assim, e isso não sou eu que estou falando, são as pessoas que frequentam. Então, eu acho que essa troca que existe entre as pessoas, isso também ajuda, né? Com certeza, essa convivência social, esse de ela contato também não se achar assim, social. por que está acontecendo comigo? Não, mas ver que tem outros Sim. na mesma situação e lutando contra a mesma doença, né? Isso vai ajudando o outro vai também, ajudando o né? outro, exatamente. E isso traz uma sensação de pertencimento, né? Isso traz uma sensação de acolhimento. Quando você está num grupo com as mesmas, né, características, claro que cada um tem os seus sintomas, mas independente disso, eu vejo que o fato do grupo, assim, de estar ali todos com Parkinson, um apoiando o outro, ajuda muito nesse sentido, assim, de a pessoa se sentir acolhida, dela se sentir compreendida, né? E a gente tem muito esse propósito, né? Tanto é que a gente desenvolve ações todos os meses nesse sentido, né? De encontros, de grupos, piquenique, passeio, contato com a natureza. O tempo inteiro as atividades são em grupo, justamente para estimular, então, essa sensação, né, de bem-estar, de pertencimento, assim. Quantas vezes são os encontros, assim? Tem
tem um calendário de encontros, assim, na associação? Sim, nós temos encontros mensais, que daí são aqueles encontros sociais, onde a gente faz um café compartilhado. Aí aproveitamos para fazer integração das pessoas novas no grupo, comemorar aniversariantes do mês, uma série de coisinhas que a gente faz nesses encontros. Então, cada mês ele tem um objetivo. Esse mês, por exemplo, vai ser o encontro junino, né? Vai ser uma festa junina, onde a gente está ensaiando uma quadrilha de pessoas com Parkinson, que isso também é inédito. Você pode procurar ali no YouTube, quadrilha de pessoas com Parkinson. Não tem, nós vamos ter uma, né? Então, a gente vai ter esse encontro no próximo domingo, lá na ABB, que é a associação que nos acolheu, e vai ser temático junino, né? E com diversas atrações. No mês de julho, a gente tem um encontro com a natureza, então a gente procura, né, fazer ou num parque, ou num sítio, ou num clube, para fazer atividades em contato com a natureza. Então, todos os meses a gente tem esse encontro mensal. Mas, além desses encontros mensais, então a gente tem atividade física toda semana, 2 vezes por semana. Nós temos o grupo de coral do Parkinson, 1 vez por semana. Aí nós temos os grupos de fonoterapia, também um grupo que é online e um grupo que é presencial, que também acontece a cada 15 dias. E além disso, de vez em quando a gente faz grupos de convivência, quando a gente percebe, por exemplo, pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de aceitação, né? Ou que está passando por um momento um pouco mais difícil, então a gente faz grupinhos para auxiliar essa pessoa, né? Para dar esse suporte, esse apoio psicológico também. É uma pergunta que eu ia fazer, mas você já me respondeu ela, onde são os encontros? Então é na ABB hoje. Isso. Na verdade, a nossa associação, eu acabei não comentando, ela foi então criada em 2020, mas nós não tínhamos uma sede, né? Hoje a gente sabe que para ter uma associação é uma empresa, né? E você precisa de uma estrutura, ela precisa ser viável, ela precisa ser sustentável, e nós não tínhamos uma sede. E nós conseguimos uma pessoa, né, que é o presidente da ABB aqui de Blumenau, que ele ofereceu a sede da ABB para que a gente pudesse, então, fazer as atividades lá, né? Então, a nossa associação está junto à Associação do Banco do Brasil. Lá nós temos uma salinha que foi disponibilizada para a gente. Os nossos encontros sociais acontecem lá na ABB também. Porém, as atividades físicas estão acontecendo na FURB, porque a nossa salinha da ABB ficou pequena. E o grupo de atividade física cresceu muito. E toda semana entra gente nova, sabe? Então, na FURB tem um espaço muito maior, lá no ginásio escola, né? E agradeço novamente, assim, a ABB por nos acolher, e a FURB, que oferece essa estrutura para que a gente possa, então, desenvolver as nossas atividades lá. Hoje, o grupo de atividade física, que eles chamam de Grupo Superação, que eles escolheram o nome, né? Então, dentro da Viva Parkinson existe o Grupo Superação, que é o grupo de atividades físicas. Esse grupo hoje, a gente já tem na terça 32 pessoas, na quinta 35 pessoas, sabe, cadastradas. Então, é bastante gente fazendo atividade física. E um nome bem sugestivo, né? Tudo a ver com o propósito. Exatamente. Né? Então, nós temos o grupo Superação Parkinson, né? Aí tem o Coral Viva Parkinson e os grupos de fono também. O coral e o grupo de fono é feito daí na ABB mesmo? Ou também tem espaços... O coral também foi para a FURB, né? Porque tem pessoas da... Associação de Alzheimer também. Ah, sim. Né? Então, tem pessoas da Viva Parkinson e da Associação de Alzheimer, daí é lá na FURB. Os grupos de fono, um é online,
né? E o outro presencial, a gente também está transferindo para a FURB. Porque daí, como as atividades físicas são na FURB, o coral é na FURB, facilita essa logística para eles. Porque a gente tenta colocar, assim, em horários próximos, né? Certo. Porque daí eles fazem a fono, logo depois faz a atividade física, né? Logo depois tem coral, então facilita um pouco para eles. E tarefinha de casa, cada um ganha também? Também, também. Comigo mesmo eles sabem, né? Que eles têm as tarefas de casa, de exercício para fazer, assim, sabe? Aí, claro, de vez em quando a gente coloca uma temática um pouco diferente. Por exemplo, no dia da poesia, a gente, né, estimula o desenvolvimento, então, né, de alguns versinhos ali para que as pessoas possam fazer as suas, né, a sua poesia, se expressar de alguma forma. Aí nós temos, assim, estímulo de atividades manuais também. Então, a gente está sempre deixando o grupo, né, assim, motivado e ativo, sabe? A gente tem no WhatsApp o grupo de apoio. E todos os dias a gente manda mensagens positivas ou tarefinhas de respiração consciente, tarefinhas de meditação ou algum desafio para eles. Legal. E assim, essa comunicação então é toda feita no grupo de WhatsApp que vocês têm? Isso. Então todos os associados estão lá e aí vocês fazem passam os informes, vai tudo por ali. Daí, sim, né? Sim. Quando o associado, a pessoa que tem Parkinson, ela não está nesse grupo, né, do WhatsApp, sempre tem um familiar, né? Isso também é uma outra coisa, assim, dentro do nosso trabalho, a gente sempre procura envolver as famílias, envolver os cuidadores, cuidar de quem cuida, é importante. Todas as nossas ações, elas são para todas assim, as pessoas envolvidas, né? Então, não é só pro associado. O familiar pode participar do coral, o familiar pode participar das atividades físicas, o familiar pode participar dos nossos encontros. E por isso que eu falo que não são 180 pessoas que a gente impacta. A gente impacta 180 famílias, né? Isso daí dá mais, talvez umas 700 pessoas, assim, sabe? E a gente tem muito esse contato com os familiares. Porque é importante você conhecer, né? Às vezes o familiar tem que ser... tem que aceitar também, né? Sim. Talvez até o paciente já, ok, vamos em frente, mas a família ainda precisa dar esse passo também. Exatamente. Né? Eu diariamente, assim, sabe, a gente recebe, né, algum relato, alguma situação, assim, que a gente precisa, então, envolver a família, conversar com o familiar, né? Até porque existe uma sobrecarga de cuidado, então, eles também precisam ser cuidados, eles também precisam de orientações. Além do trabalho em grupo que eu faço na associação, né, que é todo voluntário esse trabalho, que eu atendo 2 vezes por semana esses grupos, e mais esse apoio, né, no grupo de WhatsApp, esse apoio individual. Muitas vezes eu faço visitas domiciliares, né, então... Às vezes a família precisa, sabe, de uma orientação, porque às vezes o médico lá do SUS não passou tudo, eles têm dúvidas, né? Às vezes se sentem constrangidos de fazer algumas perguntas. Então, a gente tem muito isso, sabe? De ir lá visitar, conhecer um pouquinho realmente as reais necessidades, né? E eu sempre falo, assim, ó, que é importante essa escuta ativa. Essa escuta ativa e qualificada, sem julgamento, né? Então, o fato de eu ir lá, de eu sentar, de eu deixar o paciente falar sobre suas reais necessidades,
conversar com os familiares e ver como é que é a rotina, a convivência com esse paciente, isso faz toda a diferença, sabe? Né? Então, ali que a gente percebe, assim, né, no dia a dia do paciente, o que mais está impactando na qualidade de vida, o que mais está fazendo ele sofrer, né? E às vezes a gente acha que é alguma coisa e não é, né? Eu já cheguei na casa de um paciente, posso contar essas historinhas? Claro que sim. E eu fui fazer essa visita e aí conversando com ele falou, né, obviamente eu vi que ele tinha dificuldade na marcha, né, dificuldade de equilíbrio, já estava um pouco mais rígido. E aí eu falei para ele assim, o que mais incomoda? Né? Daí ele disse, no Parkinson, ele falou assim, o que mais me incomoda no Parkinson não é coisa do Parkinson. Ele falou, é a minha voz. A minha voz está baixinha, eu não consigo mais me expressar direito, os meus netos de vez em quando ficam zombando de mim, então eu já nem gosto mais de ir em almoço de família, e os olhinhos encheram de lágrimas, né? Nossa. Aí eu falei, o senhor sabia que o Parkinson compromete a voz, a linguagem, a deglutição, que é o engolir, porque daí ele falou que ficava excesso de saliva na boca, né? E aí não é porque é excesso de saliva, é porque tem dificuldade de engolir essa saliva, né? O senhor sabia que isso é do Parkinson? Não sabia. Daí eu falei, sim, isso é um sintoma do Parkinson. Poxa, mas nenhum médico nunca falou comigo sobre isso. Né? Eu falei, o senhor já conversou com o seu neurologista sobre a dificuldade de falar, de se comunicar com o excesso de saliva? Não, eu nunca tive oportunidade de falar, né? Porque ele achava que era uma coisa dele. O fato de ele ter a doença, de ele ter se retraído, deixou a voz baixinha, deixou, né? E aí eu falei, não, mas isso é do Parkinson. E aí eu chamei a esposa dele, eu chamei a filha dele. Ninguém sabia que isso era um sintoma do Parkinson. Então, são tantos mitos que a gente precisa quebrar, né? O Parkinson está muito associado a tremores. Parkinson vai muito além dos tremores, muito além. Né? Tremor é só um dos sintomas e nem todos têm tremores. Né? Mas o Parkinson, ele tem uma série de sintomas não motores que às vezes impactam muito mais na convivência familiar, na convivência social. Sabe? Quando você vê a pontinha do iceberg, aquilo ali é só uma pontinha, tem uma série de outras coisas aqui, né, que as pessoas não sabem que é do Parkinson. Disfunções sexuais, incontinência urinária, dificuldade, né, constipação, dificuldade do trânsito intestinal, uma série, dores. Eu também já cheguei na casa de paciente e falei, ele falou, mas o meu médico disse que Parkinson não dói. Eu falei, dor é um sintoma do Parkinson. 80% dos pacientes que têm Parkinson relatam dor. Vamos validar essa dor. Vamos validar esse sentimento, vamos ver como é que a gente pode melhorar isso. Então, é aí que esse trabalho ganha essa importância que tem hoje, sabe? Nessa escuta, nessa atenção, nesse cuidado, nesse acolhimento, sabe? Que essas pessoas precisam, né? E aí a gente precisa de todo um processo de conscientização, então, da comunidade, da população também, que acha que o Parkinson é só aquele pedacinho do iceberg que a gente vê que ali. Que todo mundo conhece, digamos assim. É isso aí. Bom, falasse dos sintomas, então vamos... Falasse alguns, né? Não sei, deve ter mais, né? Sim, tem mais. Se tu sentir à vontade, podes falar também. Eu antes só queria comentar o seguinte, que eu fiquei pensando nisso, né? No caso desse exemplo que você trouxe, né? Mas o médico nunca falou. Eu imagino assim que, às vezes ele fala, mas a pessoa já está com a cabeça tão longe, tão distante, que já não consegue mais absorver. Eu sei porque às vezes quando eu acompanho alguém, né, familiar ou não,
às vezes é assim, então a gente já vai junto para escutar, porque sabe que em algum momento a cabeça do paciente já está em outro lugar, né? Sim, tem tudo isso, né? A gente não pode julgar de nenhuma forma, nem um lado, nem o outro, porque muitas vezes... Pode até acontecer também, né? Mas... Pode, a gente sabe que pode acontecer, mas o que também acontece? Realmente o médico vai perguntar a principal queixa, vai fazer o exame, né? Vai pedir para a pessoa caminhar, vai olhar ali os principais sintomas, e se ele não se queixa, a gente não imagina que aquilo ali está incomodando, né? Então, assim, e ele não se queixa para o neurologista, por quê? Porque ele achava que não era do Parkinson. Tanto é que quando eu perguntei para ele o que mais incomodava, ele falou, o que mais me incomoda não tem a ver com Parkinson. Sim. E eu falei, não, tem tudo a ver, porque é um sintoma, né? Então, é muito comum as pessoas me falarem assim... meu intestino está preso, né? Eu tenho dificuldade, a minha digestão é lenta, eu fico muito cansado. E as pessoas não têm noção que isso tudo é do Parkinson, né? Então, por exemplo, sintomas não motores são aqueles sintomas invisíveis, né? Mas que muitas vezes, então, impactam muito mais. Não são sintomas físicos ali, né? Então, a digestão lenta, a constipação, disfunções sexuais, urinárias, depressão, as dores, distúrbios do sono, ansiedade, tudo isso são sintomas não motores. A falta de motivação, né? A primeira coisa que eu chego na casa do familiar, eles falam para mim assim, mas ele não quer fazer nada, né? Tá sempre assim, com essa cara triste. Aí eu tenho que explicar, né? Que o problema do Parkinson é que os neurônios que produzem a dopamina vão morrendo. Se tem falta de dopamina, tem falta de disposição, tem falta de motivação. Porque é neurológica, Porque é neurológica, né? Então, aí eu falo, a face apática é porque os músculos da face também deixam de fazer essas expressões, sabe? Então, a pessoa fica com uma face mais apática. Tem até alguns casos que eles falam assim, eu só vejo a minha mãe sorrindo quando está no grupo, né? Porque é normal ficar com a face assim, sabe? Parece que você está sempre com a mesma expressão. E isso é do Parkinson, né? E isso é o tipo de coisa que às vezes eles não tiram a dúvida com o médico, porque nem passa na cabeça. Então, acha assim que o pai ou a mãe ou o familiar né, tá desmotivado, tá sem disposição, tá triste, e aí você explica, olha, não tem dopamina, a pessoa já vai ficar desmotivada, né, porque a dopamina é responsável pela motivação. O que precisa para estimular a dopamina? O que vai dar essa injeção de dopamina? Né? Atividades prazerosas, atividades divertidas, um banho relaxante, uma música preferida, coisas que a pessoa se sinta com aquela sensação de bem-estar, de prazer mesmo. Isso vai dar uma injeção de dopamina. Então, né? Aí a gente começa assim, o que o senhor gosta de fazer? O que lhe dá prazer? Né? É ouvir música, é dançar, é passear no parque. Então, a partir do momento que a gente estimula isso nas pessoas, que eu falo, quando eu falo movimento, eu não falo só esse movimento físico, né? Eu falo esse movimento mental, social, né? Trazer essa pessoa para a vida, ela muda completamente. E essa orientação é que falta, sabe, para as pessoas. Então, não é só olhar o paciente caminhando mais lento ou tremendo. Não, tem uma série de outras coisas por trás. Então, esses são aqueles sintomas invisíveis. É a parte maior do iceberg que ninguém vê, né? E o que é a pontinha do iceberg?
Os famosos tremores, né? Que nem todos tremem. E muitas pessoas que tremem não é Parkinson, porque existe uma outra doença neurológica que se chama tremor essencial. Então, muitas pessoas confundem o tremor essencial com Parkinson, né? Aí tem a rigidez muscular. A pessoa fica mais rígida nas articulações, a musculatura fica mais contraída, e aí ela caminha como se fosse em bloco, assim, ela se vira em bloco, ela perde a mobilidade, né? Aí tem a bradicinesia, que é a lentidão de movimentos, que também é muito comum, assim, no Parkinson, na verdade, eu acho que esse é o principal sintoma, né, a lentidão de movimentos. Então ela fica mais lenta para levantar de uma cadeira, ela fica mais lenta para sair de um carro, para atravessar na rua, né? Então as pessoas têm que ter esse cuidado, esse respeito de quando tem alguém atravessando na rua, que está atravessando devagar. Poxa, será que essa pessoa não tem Parkinson? Se essa pessoa está caminhando, não está balançando os dois braços de forma similar, será que ela não pode ter Parkinson, né? Então, tudo vai Outra informação muito importante, senhores motoristas, prestem atenção. Preste atenção, né? E é muito comum as pessoas perceber essa... Dá tempo às vezes, né? Ainda mais quando tem o sinaleiro ali. Exatamente. Né? São 10 segundos ou 15, não sei. E aí você Talvez pensa que um idoso ele já tem uma certa dificuldade. Sim. Agora imagina um idoso mais Parkinson, né? Essa dificuldade ela é dobrada. Então tem que ter esse olhar, tem que ter esse respeito, né? E dos sintomas motores então seriam esses e a instabilidade postural. A instabilidade postural é como se a pessoa fica hipercifótica, né? Ela fica assim, com aquela postura, no popular, eu acho que é corcunda que fala, né? Sim, então, é muito comum a doença vai fazer com que você fique com essa postura flexionada, né? De ficar com hipercifose, o cotovelo flexionado, a mão em pinça, os joelhos semiflexionados. E o que a gente faz com o exercício? Estica, arruma a postura, né? Treina o cérebro para mandar esse comando motor para deixar o corpo com uma postura mais ereta. Então, faz toda a diferença, assim, a pessoa que faz essa parte do exercício, que treina, né? Essa parte do exercício, da pessoa que não treina. Homens, mulheres, tem percentual? Sim, a doença acomete mais homens. A proporção é de 3:2, né? Não está muito esclarecido ainda sobre, né, os fatores de neuroproteção, por que mulheres têm menos risco, mas tem alguns estudos que mostram que é por causa dos hormônios femininos. Né? Então, a progesterona poderia ter um efeito ali de neuroproteção, mas ainda não está nada elucidado. Assim como as causas do Parkinson também não estão esclarecidas ainda, né? O que se sabe é que é uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Então, você tem uma probabilidade genética ali, né? Uma alteração genética, mas é o estilo de vida que vai ligar ou desligar esse interruptor ali, sabe? Então, a gente percebe que é muito mais, assim, o estilo de vida, a exposição a agrotóxicos, pesticidas, poluentes, uma vida assim muito estressante ou um estresse muito traumático também está associado. Tem uma série de fatores ambientais, que quando a gente fala ambientais é relacionado a estilo de vida que está associado. Acabei de lembrar da água que a gente conversou, né, João, com o Instituto Água Conecta, e foi muito interessante porque a água que a gente bebe, que é tratada, não quer dizer que ela seja 100% livre, né, de uma série de substâncias, né? É, isso aí. Então, assim, tu falou há pouco, né,
de agrotóxico, eu pensei, puxa, e a água, né? Exatamente. Nós temos alguns casos na nossa associação que já foram pesquisados e foi relacionado à água contaminada. Por isso que quem bebeu água de poço durante a sua vida, né, na infância, na adolescência, tem maior risco. Água de poço no sentido de que eu trabalhava numa lavoura, né, e o poço ali estava perto, sabe? Então, tem estudos de contaminação. Inclusive, nós temos 2 irmãs que têm Parkinson precoce, né? Ou seja, Parkinson precoce é quando foi diagnosticado antes dos 50 anos e foi por consumo de água de poço contaminada em lavoura de fumo, né? Então, a minha mãe, por exemplo, a minha mãe, na infância dela, ela trabalhou em lavoura de fumo, né? A gente nunca investigou, assim, a fundo, mas ela trabalhou na roça, digamos assim, sabe? Né? E também consumia água de poço, que era muito comum, né? Eu tenho familiares agricultores e até um tio meu falecido já, que eu pelo menos, e algumas pessoas da família, a gente tem certeza que foi em decorrência do uso de agrotóxicos no fumo. Olha só. Ele teve uma situação num órgão afetado e foi assim, muito rápido, né? Então, o câncer está muito associado, né? E a gente percebe que no Parkinson também. Pessoas que trabalharam em tinturaria, né? Pessoas que trabalharam em lavouras. Então, assim, aumenta o risco de desenvolver a doença. Pessoas que trabalharam no campo e consumiram água de poço. Aumenta muito o risco. Interessante. E infelizmente no Brasil ainda tem muitos, né, elementos tóxicos que são permitidos e que não poderiam mais ser permitidos. E é uma doença que vem crescendo bastante, infelizmente. Os estudiosos falam que a gente pode ainda ter uma epidemia de Parkinson. Porque é a doença neurológica que mais cresce. Em termos de incidência, ela só perde para o Alzheimer. O Alzheimer tem maior incidência, mas em crescimento nos últimos anos o Parkinson cresceu mais. Então isso nos assusta um pouco, assim, sabe? Aí a gente percebe que a gente precisa realmente buscar, né, apoio aí do poder público, políticas públicas que possam fazer todo esse trabalho de prevenção, sabe? Né? Fazer um pacto. Isso também tem uma relação com a inversão da pirâmide de idade, né? A gente vai ter mais pessoas idosas daqui a pouco, né? Exatamente isso. Exatamente por isso que eles falam dessa epidemia de Parkinson. Porque o Parkinson, ele aumenta com o aumento da idade, né? A gente sabe que a nossa expectativa de vida está aumentando, a população idosa está aumentando cada vez mais. Então, automaticamente, mais pessoas com Parkinson. Se afeta de 1 a 3% de pessoas idosas, né? Quanto mais idoso, mais vai ter pessoas com Parkinson. Considerando os subprodutos da industrialização, agrotóxicos, pesticidas, que ainda estão presentes na nossa alimentação, é um risco muito grande de ter uma epidemia de Parkinson, como os neurocientistas falam, sabe? Se a gente analisar esses fatores, né? E é aquilo que eu falei, a carga genética, a hereditariedade é bem pequena. Tem estudos que mostram assim, de 5 a 10, 12%. O restante é estilo de vida, é o ambiente, sabe? Então, é muito preocupante, né? E aí precisa, então, desse olhar, né? Do poder público, para que a gente faça um pacto aí de cuidado, de prevenção. Porque hoje ainda não existe um diagnóstico precoce, um teste que possa fazer o diagnóstico, né? Geralmente,
Quando a pessoa vai para o neurologista, ela já está com os sintomas motores, ela já está com uma parte ali da substância cinzenta, né, ali da substância negra do cérebro, que é onde se concentram os neurônios dopaminérgicos, ela já está com 80% deles degenerado ali. Né? E graças a Deus eu consegui identificar na minha mãe assim, bem antes. Mas a minha mãe não tremia, minha mãe tinha lentidão de movimentos, né? Ela tinha aqueles sintomas não motores. Eu fui meio que fechando um quebra-cabeça com aqueles sintomas não motores. Por incrível que pareça, mas começa assim com alterações do sono, distúrbios do olfato, né? A face vai ficando um pouquinho mais apática, aí a lentidão no caminhar, assim. Esses são os principais sintomas, assim, de início, que tem que ficar de olho. Você verificou, né? Porque estudava a respeito. Exatamente, né? Exatamente. Senão, talvez... A minha mãe já estava se queixando disso há muito tempo. É coisa da idade, né? Isso. Então, ela já tinha ido no cardiologista, ela já tinha ido no geriatra. Todos falavam isso, né? Tá envelhecendo, é coisa da idade. E, na verdade, não. Então... Pois é, às vezes eu me pergunto se não era o momento do profissional, médico, dizer assim, vamos investigar mais um pouco, encaminhar para algum outro especialista. Às vezes eu me pergunto assim, é que eu gosto assim de, doeu meu ombro, tá, vamos ver o que é, né? Mas eu não me contento muitas vezes com aquele primeiro diagnóstico. Não, mas é isso mesmo? Não pode ter outra coisa? Claro, a gente por ter assim um pouco de instrução, né, ter muita leitura, então assim a gente fica meio chato, né? Com algumas coisas. Mas eu não tiro a tua razão, acho que tá muito correto isso. Isso mostra que também a gente precisa, assim, quebrar alguns paradigmas, né? Na medicina, quem sabe, né? Porque a gente sabe que a medicina convencional, ela é muito sintomática. Você está com uma queixa, você vai dar uma medicação para melhorar a dor, né? Para investigar a causa, são muito poucos que realmente vão lá na causa, né? Às vezes o próprio paciente, ele quer um remedinho para solucionar o problema ali na hora. O problema é ali, mas né? a causa a raiz está lá ainda, né? Então, eu vejo isso muito nos pacientes com Parkinson, que daí eles vão Todos eles têm uma história assim, parecida, né? Eles vão primeiro no clínico geral, ou eles vão no geriatra, né? Tá com alteração no sono, dá um remedinho para dormir. O intestino tá preso, vamos dar um remedinho para melhorar isso, né? Eu tô com dor, dá um remedinho para melhorar a dor, sabe? E aí também a gente percebe que, assim... existem médicos que precisam ser especialistas em distúrbios do movimento, que conheçam muito bem o Parkinson, porque o diagnóstico é clínico. Então, assim, é o médico que tem esse olhar de como eu olhei a minha mãe caminhando e falei, poxa, o caminhar dela está diferente, né? E aí vai juntando as pecinhas para formar o quebra-cabeça. Porque se o médico não tem esse conhecimento, essa especialização, ele também não vai ter esse olhar. Então, eu falo muito isso, assim, nos simpósios, congressos que a gente tem oportunidade de participar, né? Eu falo isso. Gente, a partir de 60 anos, percebe que tem alguma alteração, consulta com um neurologista especialista em distúrbios do movimento. Porque um outro médico não vai ter esse olhar, infelizmente, né? Ele vai tratar o sintoma ali. Né? Ele vai dar um remedinho para dormir. Isso aconteceu com a minha mãe e aconteceu com a grande maioria dos pacientes da nossa associação, que passaram aí meses pulando de médico em médico até chegar no neurologista especialista que deu o diagnóstico. Enquanto isso, o que acontece? A doença estava ali, né? A doença está ali correndo, está avançando, porque ela é progressiva, e o paciente fica naquela angústia, né, de não saber o que
o que tem, sabe que tem alguma coisa errada, sabe que não está se sentindo bem, mas acontece muito isso. E aí precisa, né, de informação, por isso eu agradeço novamente o espaço aqui, pela oportunidade, porque é uma forma de estar divulgando informação, de estar conscientizando a população, né, para que busque esse novo olhar para o Parkinson, que é uma doença que está crescendo, é uma doença que ainda tem pouca informação, é uma doença que está cheia de mitos e preconceitos, né? Então, tudo isso, assim, a gente, quando tem oportunidade de falar, a gente fala porque a gente sabe o quanto é importante e a gente convive com isso diariamente, assim, com esses problemas enfrentados, sabe? Ainda que não tenha a cura, mas a informação ela vai ajudar a melhorar a qualidade de vida. Com certeza. Né? Desses 180 que tem hoje, né? Mais ou menos aí, 180, né? Tu falou antes dos estágios, né? Ali você vai ter de todos os estágios? Sim, nós temos de todos os estágios. Queres, assim, relatar um pouco cada estágio, mais ou menos, a característica de cada um? É bem importante falar que as pessoas não se prendam a isso, né? Assim, porque cada um tem o seu Parkinson, cada um tem os seus sintomas. O Parkinson é uma doença que é considerada hoje até como uma síndrome, porque ela é multissistemática, ela atinge vários órgãos do corpo, né? Por isso que tem vários sintomas. E cada um tem os seus sintomas. A gente tem que saber muito isso, assim. Mas o que acontece? O estágio inicial é o estágio onde aparecem muito mais os sintomas não motores, como esses que eu falei, né? E onde a pessoa tem uma leve comprometimento na marcha, que é a forma de caminhar, né? Então, a lentidão de movimentos, a forma de caminhar, ela aparece ali nesse primeiro estágio. E só vai identificar quem conhece, né? O estágio 2 já começa com tremor unilateral, né? Ou se não é o tremor, que nem todos tremem, né? Mas a rigidez unilateral, sempre de um lado primeiro. Muitas vezes é o lado direito, muitas vezes é o lado esquerdo, né? Que é afetado. E a pessoa já começa assim a ter a mão um pouco mais em pinça, às vezes aquele tremorzinho de repouso, tem só um dedinho ali que está tremendo. Isso também é importante, não é um tremor em movimento, é um tremor em repouso, né? Esse é o estágio 2, assim. Tem um pouquinho de dificuldade no equilíbrio, já no estágio 2, né? Dificuldade de coordenação motora, isso estágio 2. O estágio 3 já tem um pouco mais de incapacidade funcional de realizar as tarefas da vida diária, né? Por exemplo, dificuldade, às vezes, de tomar banho sozinho, porque não tem a mobilidade, né? Dificuldade para estender uma roupa no varal, porque não consegue levantar direito os braços. Aí tem mais dificuldade no andar, dificuldade de equilíbrio, tem mais alteração de equilíbrio, alteração postural. A gente percebe também no estágio 3, assim, mais alterações dos sintomas não motores, eles ficam mais exacerbados, né? Então, assim, a pessoa tem mais dor, tem mais insônia. Aí o estágio 4 é um estágio mais... A partir do 3 ela já começa a ter mais dependência de terceiros. Isso, a partir do 3 ela já tem mais dependência, ela já tem mais dificuldade de realizar as atividades da vida diária. A partir do 4 a gente recomenda sempre um cuidador, né? E o estágio 5 é o estágio onde a pessoa já perdeu a sua mobilidade, assim, a parte motora fica mais afetada, aí pode vir a demência do Parkinson também, né? Muita gente me pergunta, afeta a parte cognitiva? Nem sempre afeta, né? Mas em algumas pessoas, em estágios mais avançados, afeta a parte cognitiva também, né? Aí eles falam, minha mãe tem Alzheimer e Parkinson. Não. Existe a demência no Parkinson, né? Então, é o comprometimento cognitivo que
lá na fase 3 já começa um comprometimento cognitivo leve, aí ele vai também avançando, na fase 5 já está mais, né, comprometido. E aí a fase 5 geralmente a pessoa já está em cadeira de roda, já não consegue mais andar. Aí fica bem complicado, assim, sabe? E também tem associados nessa condição já? Sim, temos. Poucos, mas temos. Geralmente essas pessoas estão em casas de repouso, né? Assim, ou tem, assim, associados que daí eu não fazem as atividades em grupo, que eu só faço atividades em casa, domiciliar, atendimento domiciliar daí. Tem menos quantidade de pessoas nesses estágios. Os que participam das ações, das atividades, ainda vivem na família? Agora tu falou de... Sim, ou por exemplo, assim, as pessoas do grupo superação. São pessoas que a gente atende que estão até o estágio 3. A partir do 4, a gente já não consegue mais. Por quê? Porque falta profissionais voluntários, né? Como eu estou sozinha no grupo hoje trabalhando, eu não consigo dar esse cuidado, essa atenção, passar essa segurança que essa pessoa necessita, né? Então, estágio 4, a gente já não consegue mais trabalhar em grupo. Daria para trabalhar em pequenos grupos se a gente tivesse uma equipe, né? De repente, de estagiários, de outros profissionais que nos auxiliassem. Lá no grupo superação, por exemplo, como a gente envolve a família nas atividades, as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, né? Aliás, tem uma senhora no grupo superação que ela tem 83 anos, ela já está quase no estágio 4, mas o filho está sempre com ela, né? Então, ele está sempre do lado, ele está sempre apoiando e ela consegue acompanhar as atividades e adora o grupo, adora o grupo. Ela é a nossa, a mais idosa, assim, sabe? Mas se não, assim, a gente sempre envolve os familiares, né? Então, assim, aquele familiar que está ali junto, ele vai fazer atividade junto e, ao mesmo tempo, ele vai ter esse cuidado ali, né? Com o paciente que está ali do lado. Então, as pessoas que têm um pouco mais de dependência, né? A gente sempre pede ajuda, então, do familiar para tá fazendo junto. Até vai replicar em casa depois também, exatamente, né? Exatamente. Eles adoram. Eu fico impressionada porque a gente tem 92% de frequência nas sessões de treino. Nas sessões de treino no programa, sabe? Superação. Isso é fora da curva, né? A própria doutora Mariana, que mora na Alemanha, ela fala assim... O programa tem que ser muito divertido, tem que ser muito prazeroso, porque em dia de sol, dia de chuva, frio, eles estão lá, eles adoram o grupo, eles não perdem, né? Então, assim, é fora da curva mesmo esse índice de frequência, sabe? É para ver o quanto isso faz bem, né, para o grupo. Ô Margaret, faltou a gente falar também o seguinte, que dificuldades hoje a associação enfrenta? Então, uma delas é a falta de apoio de mão de obra mesmo, assim, de voluntários, né, que queiram estar ali conosco nas atividades do Grupo Superação ou nas outras atividades culturais, sociais que a gente faz, né. A gente precisa de voluntários em todos os aspectos, na parte administrativa, na parte de marketing, né? A gente não tem. Hoje, tudo que é postado no grupo é a gente que posta, quando pode, né? Quando tem um tempinho, vai lá e faz postagem. A gente precisa de incentivo para pesquisa, né? Precisa fomentar a pesquisa. Conforme eu falei, não existem dados precisos, né, de incidência. Então, a gente precisa, assim, de profissionais, né, da área da saúde, de todas as áreas, de nutrição, de fisioterapia, de fono, de psicologia. A gente precisa de estagiários, a gente precisa de todas as áreas também, né? Então... Eu acho que a melhor forma hoje de contribuir, assim, seria com
sei lá, prestar uma hora né, do seu trabalho, né, utilizar o seu talento para estar ali contribuindo. E eu posso garantir, assim, que é muito gratificante. Nossa, a gente recebe em dobro, sabe? É incrível isso. Depois a gente vai dar o serviço aqui, como entrar em contato também, né? Sim. Que é importante. E é uma das questões que eu, né, na sequência eu ia perguntar, como as pessoas podem ajudar. Então, voluntariando, né? Sim. Na área da saúde, mas independente disso, pessoas que queiram contribuir também de alguma forma, né? Às vezes estar junto, né? Exatamente. Estar ali ajudando de alguma outra de forma, alguma forma, ainda que não tenha alguma especialidade, né? Também não é necessário. Ajudar, né? Eu acho que a vontade, né? Quando você tem a vontade, quando você tem amor, assim, quando você se envolve de corpo e alma, você já está ajudando de alguma forma, assim, né? Seja na escuta da história do paciente, né? Seja na hora de dar um apoio, em qualquer momento ali das nossas atividades, né? A gente sempre precisa, sempre muito bem-vindo qualquer ajuda, qualquer auxílio. Doações, recebem alguma? A gente tem as contribuições dos associados, que é um valor simbólico de R$30 por família, né? E aí a gente tem de vez em quando, então, né, alguma ação para buscar a captação de algum recurso. Como eu falei, a gente não tem uma sede própria, então nós não temos essas despesas com a nossa estrutura, mas tem outras que a gente sabe, né, que são despesas fixas, e tem as despesas para manter, então, os nossos encontros, as nossas atividades, todos os materiais que a gente utiliza, né? E aí a gente faz algumas ações, assim, para envolver o poder público, a sociedade civil, né, iniciativa privadas. Então, agora, por exemplo, lá na Cooper está sendo feito o troco solidário, que vai vir para a nossa associação, né? Então, a gente busca, assim, parceiros, né, nesse sentido, sabe? Para estar nos auxiliando dessa forma. E se o Loriberto quiser fazer uma contribuição, tem conta corrente, Pix, que nós temos possa ser Pix, feito? nós temos conta corrente, o nosso Pix é o nosso CNPJ, né? Qualquer pessoa que queira fazer, então, uma contribuição, uma doação também, em espécie, né? Que não seja com o seu trabalho, com certeza também é muito bem-vindo, e é o CNPJ da nossa associação. Depois eu posso... A gente deixa na descrição do vídeo também. Isso, eu posso te passar certinho, estimular. Porque eu não sei decor. Não tem problema, a gente coloca isso lá na descrição do vídeo depois, até porque vai ter a oportunidade aí de quem vai ouvir e ver esse conteúdo e de ficarem interessados, né? Até porque pode ter algum familiar nessa situação, algum até que participa já é associado, né? Que vai multiplicar esse conteúdo também para outras pessoas. Com certeza. E como o nosso alcance, a internet, né, tá no mundo, né? Então, mundo. Assim, abre essa possibilidade com também de pessoas de outras cidades, outros estados aí também estarem ajudando, né? E nós temos, inclusive, né, associados em outras cidades que fazem parte do nosso grupo, e temos núcleos também já da Viva Parkinson em outras cidades, e temos uma Viva Parkinson, uma filial, digamos assim, da Viva Parkinson em Joinville. Que bacana. Que legal. E no off a gente já descobriu que vai ter mais, né? Sim, a caminho. Nosso projeto é ampliar ainda mais, né? Porque aquilo que nós falamos, é uma doença que está crescendo, falta informação, né? E hoje a gente percebe o quanto a participação em grupos de apoio, em associações, faz a diferença, né? A nossa associação não tem esse propósito assistencialista, ela tem um propósito de orientação, de resgatar a alegria de viver, de acolhimento, esse propósito afetivo, né? Principalmente de quebrar esses paradigmas do Parkinson, de criar um novo olhar, né, para a doença, e poder trazer essas pessoas novamente, né, para o convívio social, para a vida. Por isso, Viva Parkinson. Que legal. Uau!
João, cada encontro nosso aqui é um aprendizado, né? Eu imagino, cada vez a gente... Imagino vocês trabalhando só com entidades sociais, assim, né? Não, é muito bacana, assim, porque a gente acaba... a gente aprende muito aqui. Com certeza. E essa troca de informações, possibilitar, assim, que a entidade traga a sua história. De fato, assim... Eu mencionei antes, às vezes você tem espaços reduzidos para fazer a sua divulgação. Exatamente. E aqui a gente quer explorar ao máximo. Eu agradeço muito por isso, porque realmente eu nem sei que horas são, mas nossa, já 3:30. Estamos, quanto tempo, João? 1h13. Pois é, quase 1h15 já. Ótimo. Muito e ainda bom. dá para ir longe ainda, né? Não, eu falaria de Parkinson o dia inteiro, né? Mas é muita informação. Eu acho que o que precisava, assim, principalmente falar, assim, né, do trabalho que é feito nesse sentido, assim, do acolhimento, acho que isso é a parte principal. Eu vejo que esse é o nosso diferencial, sabe? Né? O acolhimento, o afeto, a atenção, o cuidado, que vai muito além do assistencialismo, né? Então, tá sendo gravado ainda? Tá. Então, a gente não tem esse propósito, né, de transformar a nossa associação num horário comercial, onde tem lá uma agenda com atendimentos. Não. A gente eu estou 24 horas disponível, né, no WhatsApp, não existe conta comercial, todos são bem-vindos, a gente está sempre, né, auxiliando, acolhendo, orientando, integrando, e isso eu acho que é o grande diferencial da nossa associação. Porque a gente sabe que em 2020 saiu uma pesquisa, 17 associações fecharam, sabe? Né? Então, a gente fica assim, lamenta, na verdade, fica triste com essa notícia, porque, né, não são associações ativas, acaba deixando de beneficiar quantas pessoas, né? E a gente tem esse propósito diferente, assim, sabe? Principalmente de movimento, de colocá-los em movimento, de deixá-los ativos, de deixá-los motivados, de alguma forma. Agora lembrei de perguntar mais uma coisa, que bateu a curiosidade aqui. A associação foi fundada em outubro, durante a pandemia. Né? Como é que foi essa experiência? Todo mundo isolado? Como foi? Então, eu falo que a gente estava isolado fisicamente, mas conectado de corpo e alma, né? E para mim foi um desafio, porque eu ficava gravando vídeos para eles todos os dias, de exercícios, de respiração, para diminuir a ansiedade, dicas de filmes, coisas para fazer em casa. Então, assim, a gente divulgava trabalhos manuais, colocava desafios nos grupos o tempo inteiro, né? De pintura, de artesanato, desafios matemáticos, enfim. A gente estava o tempo inteiro trocando informação. Né? Então, durante a pandemia, realmente eles sentiram, né, a falta do contato, porque isso faz uma diferença e a gente sabe disso, né? O quanto é importante. Mas a gente estava tão conectado, assim, sabe? Ali no grupo. E daí, por exemplo, tinha dias que você tinha que escolher um amigo do grupo para ligar e conversar um pouco, né? Trocar um abraço virtual, trocar uma mensagem virtual. Aí outro dia, por exemplo, as datas temáticas, né? Dia das Mães. A gente colocou ali atividade, cada um vai postar uma foto ou um vídeo, alguma coisa com a sua mãe, né? No dia da poesia, vamos criar uns versinhos. No dia dos namorados, vamos fazer uma declaração de amor. Assim foi, sabe? Então, assim, todos os dias a gente manteve, né, o grupo ativo e motivado, de alguma forma. Eu acho que isso fez com que o grupo parece que até se fortaleceu ainda mais. Quando nós tivemos a possibilidade de fazer o nosso primeiro encontro ali depois da pandemia, nossa, foi assim uma emoção muito forte, né? Principalmente porque durante a pandemia nós estávamos mobilizados na constituição da associação.
Então, dia 1º de outubro de 2020, nós formamos a associação oficialmente, né? E foi uma alegria para todos, porque era um sonho do grupo, mas a gente não tinha recurso, não tinha estrutura, né? E aí, quando isso foi acontecendo, assim, eu acho que também foi uma forma de motivar todo mundo. E quando nós fizemos o encontro, logo depois que deu uma trégua à pandemia, nossa, foi uma alegria muito grande, né? Só tenho a agradecer, assim, é um trabalho muito gratificante. Exige muito, né? Muita dedicação, muito amor, tem muito amor envolvido, mas é muito gratificante. Sem palavras, assim, para agradecer. Vamos dar o serviço, então. Onde as pessoas encontram o Viva Parkinson? Então, ou como entram em contato? Podem entrar em contato diretamente comigo, né, no telefone 99930-3700, né, pode entrar em contato com a Associação do Banco do Brasil, que também tem um telefone fixo no Google, também não me lembro de cor nesse momento. A gente põe na descrição depois a gente também. Coloca isso. Rede social. Depois nós temos, então, lá na FURB, toda terça, toda quinta, né? Também pode ir lá às 14 horas da tarde, toda terça e toda quinta, no ginásio da FURB, nós estaremos lá. Eu acho que seria isso, porque daí os grupos de fono, eles às vezes são com os horários um pouco diferenciados. Quem quiser seguir em rede social também acha... A Viva Parkinson no Facebook e no Instagram também, né? No Instagram é Viva Parkinson BR e no Facebook é só Viva Parkinson. Pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Uau. Que legal. É importante isso também, porque também é uma forma de divulgar, né? Divulgar, de dar apoio, né? Eu considero assim, quem segue outro é porque... tem uma troca também. Tem, com certeza. Né? Você dá apoio e você recebe apoio recebe também, com certeza, com certeza. Que legal. Nossa, antes eu falei teu nome errado de novo. Margit. Pode entrar em contato comigo também nas redes sociais, Margit Mafra, né? E o meu celular tá ali, tá aberto para acolher, para receber, seja um paciente, um familiar, um cuidador, ou alguém que queira contribuir, né, de alguma forma, seja em valores ou com o próprio trabalho, com a sua habilidade, sempre será muito bem-vindo, assim. Legal. Agradeço. Te demais eu que agradeço. Eu sou só gratidão pelo espaço, pela oportunidade, pelo trabalho lindo que vocês vêm desenvolvendo, né? Dando oportunidade para as entidades, para as associações poderem apresentar, né, um pouquinho das suas ações, que no dia a dia realmente a gente não tem oportunidade de falar tanto a respeito do nosso trabalho, né? Eu agradeço pelo aprendizado que já vou ficar ligado em alguns aspectos aí também das pessoas que vivem ao nosso redor. Que legal. Margit, eu vou deixar contigo aqui também um pequeno mimo que a gente entrega para muito obrigada. Quem vem aqui no podcast, uma singela lembrancinha aí. É linda, a logo de vocês é linda, o nome é lindo. Eu fiquei encantada porque, como eu falei, vai ao encontro também do nosso propósito. Legal. A ideia é essa mesmo, abraçar. Abraçar. E a dádiva tem tudo a ver com o coração e acolhimento. É isso aí. Muito legal. Obrigada. Eu agradeço. E para você que nos acompanhou até agora, né, não deixe de se inscrever no canal e também nos... João, muito bem, muito obrigado aí pela lembrança. Mas isso é só um lapso, não tem nada a ver com o Parkinson, tá? A nossa dica de leitura, hoje o livro Compliance, Como Implementar. Todas as organizações, sejam elas com fins lucrativos, sem fins lucrativos, elas precisam estar de olho nos seus processos.
e transparência, que até a gente falou antes, né, Isso. Margit, que é muito importante. E ter um sistema de compliance implantado vai ajudar a organização também. Agora sim, faça sua inscrição no nosso canal, curta e compartilhe esse conteúdo e até a próxima.